Eu convido agora a fazer uso da palavra o senhor Alexandre Santos, que irá tratar sobre as condições de vida e desafios profissionais dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam em entregas por meio de plataformas digitais em Florianópolis. Por até 10 minutos, o uso da tribuna é seu. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhoras vereadoras. Boa tarde, presidente. Eu estou aqui falando por uma categoria que, inclusive, está representada ali do lado de fora pelos meus colegas que vieram junto comigo. Onde a gente vai, a gente está sempre acompanhado. É assim a nossa categoria, como vocês conhecem. Mas, infelizmente, essa nossa união, essa nossa mobilização, até hoje não foi suficiente para a gente resolver alguns problemas que a gente tem. Problemas que talvez seriam simples se a nossa voz ela fosse melhor ouvida, ou se a gente tivesse, de repente, ocupando esses espaços há mais tempo ou com uma maior frequência, mas a gente acredita que não está perdido ainda e a gente está buscando, né, esse tempo que passou. Sobre a nossa questão, o que me traz aqui, principalmente, é a questão de saúde e segurança dos trabalhadores. Eu já tive aqui a oportunidade de conversar com alguns dos senhores, já apresentamos algumas propostas de lei. Infelizmente, a gente ainda não teve avanço em nenhuma das pautas, mas a gente insiste e retorna aqui a essa casa, dessa vez aqui no plenário, para reforçar essa importância. Só que dessa vez eu trago números que são, no mínimo, assustadores. Tá? Hoje a gente está com uma ocupação de 70% até 80% dos internados da ala de traumatologia dos hospitais regionais Regional de São José e Governador Celso Ramos, que são os hospitais de referência. E isso agora não está mais afetando só os motoboys, só os mototaxistas. Isso está afetando toda a sociedade. Todo o sistema público de saúde está comprometido por conta disso. E isso afeta, inclusive, a família dos senhores. Isso afeta a sociedade de uma maneira que nunca afetou. Então, através dessa entrada, eu venho aqui trazer alguns problemas que a gente tem, e eu já começo falando sobre tecnologia. Falo isso com muita dificuldade, porque eu sei que Florianópolis hoje é a terra da tecnologia, porém, a gente não pode permitir que a tecnologia esteja a serviço da precarização, da exploração do trabalhador. Porque é isso que está acontecendo hoje. A tecnologia ela deveria vir para facilitar o nosso trabalho, ela deveria vir para que a gente precisasse, na verdade, trabalhar menos, e está acontecendo o contrário. Hoje, nós estamos necessitando ficar até 14 horas por dia na rua para poder levar um rendimento mínimo para as nossas casas, e esse tempo excessivo na rua, ele está nos levando para os hospitais, para os cemitérios, e isso é muito grave. Infelizmente, a atenção necessária não está sendo dada, e é frequente o número de acidentes nos jornais, e os números só crescem. Então eu peço, por favor, que os senhores deem atenção a isso. E quando eu falo isso, eu peço também que os senhores percebam que existe uma questão muito pontual, na maioria dos serviços que a gente presta, seja por aplicativo ou não, que é a pressa, mas não a pressa dos trabalhadores, a pressa que os contratantes exigem que a gente realize o nosso trabalho. Hoje a gente não tem regulamentação do nosso trabalho por aplicativo, nem federal e nem municipal, e as plataformas fazem o que querem com os trabalhadores. E o pior de tudo é que esses trabalhadores estão morrendo, estão se mutilando, estão enchendo os hospitais e ainda estão ficando com a culpa. E eu digo para vocês, não é porque existe um motociclista ou outro imprudente que isso vai contaminar a nossa categoria, pelo contrário. Não é porque existem motoristas desatentos, que mexem no celular ou que dirigem embriagados, que a gente vai dizer que todo motorista faz isso, ou que o taxista faz isso, ou que o motorista por aplicativo também faz isso. E é isso que acontece hoje. Os trabalhadores estão sendo marginalizados por conta de um ou outro motociclista que tem talvez uma conduta questionável. Então eu estou aqui hoje defendendo os trabalhadores por aplicativo que exercem seu trabalho através da motocicleta. Eu sou presidente da Associação de Motoboys de Santa Catarina, sou membro da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, estive em Brasília discutindo no GT da regulamentação dos aplicativos, inclusive fui uma das pessoas responsáveis por não deixar que passasse, que fosse aprovado
para nós entregadores. Então, nós separamos a mesa e ficou esse PLP 12/2024 ficou só para os motoristas, não vale para os entregadores. Nós resistimos antes e nós vamos continuar resistindo, porque enquanto não vier uma lei, uma proposta que contemple os trabalhadores, que traga melhoria, que traga dignidade, a gente não vai aceitar. E isso também vale para Florianópolis. Enquanto a gente não tiver leis que nos protejam e que nos deem o mínimo de estrutura para a gente poder exercer o nosso trabalho, a gente não vai parar de incomodar. A gente já fez uma grande mobilização em 2020, as pontes da nossa cidade foram fechadas, nós chegamos ao caos por conta de não conversar. A gente só precisa de um espaço de debate. Nós temos exemplos de leis de norte a sul do Brasil, que já funcionaram em outros municípios. Juiz de Fora aprovou uma lei que obriga as empresas que exercem seu trabalho por aplicativo a colocarem um ponto de apoio para os trabalhadores em cada cidade. Eu não vi nenhuma cidade, nenhum município aqui da nossa região fazer algo parecido. Fortaleza tem uma lei que proíbe a exigência do cliente em obrigar o entregador a subir. Também não vi nenhum tipo de manifestação aqui. Pelo contrário, o que a gente vê é todo dia a gente perdendo um pouco daquilo que a gente ainda tinha. Veio recentemente para a nossa cidade um projeto de bicicletas e a gente perdeu muitas vagas de motocicletas. Então hoje a gente tem um centro da cidade com poucas vagas e isso piora ainda a nossa situação, porque a gente precisa correr ainda mais para cumprir prazos, a gente precisa caminhar altas distâncias, às vezes na chuva, às vezes nesse sol escaldante do meio-dia, e o trabalhador não está sendo respeitado. Então eu peço aos senhores e às senhoras que olhem por essa categoria. Nós estamos buscando aqui uma melhoria e um respeito para os trabalhadores por aplicativo hoje, e nós estamos falando dos entregadores, mas a tecnologia ela já chegou nas empregadas domésticas, que hoje também são chamadas por aplicativo, já chegou nos professores. Se a gente não fizer alguma coisa para assegurar isso, amanhã isso vai estar em toda a classe trabalhadora. Todos seremos afetados negativamente pela tecnologia se a gente não colocar mecanismos de controle. Isso é o mínimo para que a gente possa garantir a dignidade para o cidadão. Somos todos trabalhadores, merecemos respeito. Esse aqui é o relato de um motoboy, um trabalhador. Eu sou Alexandre Santos. Muito obrigado. Presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Não, só para ver se é importante, eu até conversei com o senhor antes aqui, a gente está vendo, já faz um tempinho, da melhor forma, se a gente altera, faz um projeto aqui alterando a lei, ou se faz um encaminhamento ao prefeito, para eles fazer um estudo, presidente, ver se é possível a cada 10 ou 15 vagas de automóvel aqui no centro, que deixe uma vaga para motocicleta. Porque eu acho que as pessoas que utilizam a moto como meio de transporte, e eu acho que importante mesmo seria para vocês, que, se eu não me engano, tem 2 espaços só de estacionamento de moto aqui, um ali na Americana e um outro aqui na frente. E eu acho que a gente podia rever isso aí, né? E eu acho que seria interessante, eu vou até conversar com o senhor agora fora daqui, eu acho que seria interessante para todos aqueles que utilizam o meio de transporte como trabalho ou como meio de transporte, as motos. Perfeito, vereador. Questão de ordem, vereador Bruno Becker. E só complementando o que o vereador Mamá falou, eu acho que também é uma categoria que precisa de um ponto de apoio. Durante a campanha eu identifiquei isso em um bairro que eu estava fazendo campanha, e vários motoboys parados num banco de praça, sem ter um banheiro, sem ter onde carregar o seu celular, sem ter uma estrutura de trabalho digna. Então precisa realmente a gente incentivar a criação desses postos. Em São Paulo já funciona em parceria com a iniciativa privada, o iFood disponibiliza pontos de apoio para o motoboy, onde pode carregar o celular, usar o banheiro, fazer sua refeição, e a gente precisa lutar para que Florianópolis tenha isso também. Perfeito, vereador. Gostaria até de colocar que hoje ainda tive em conversa com o secretário de Infraestrutura a notícia de que a cidade está se preocupando em fazer bolsões. Então, acho que a audiência ou a conversa aqui na Câmara é muito bem-vinda, inclusive para sinalizar os melhores pontos e trazer esse diálogo aqui para a Câmara também. Agradeço a todos os participantes da nossa Tribuna Livre hoje e encerro o espaço dessa Tribuna Livre. Caso não haja mais nenhuma manifestação, agradeço a participação dos nossos convidados e colocamos essa casa sempre à disposição para importantes manifestações de interesse público. Muito obrigada. Encerro por 5 minutos para cumprimentar os nossos convidados. Muito obrigada.